Boa tarde, continuando agora nossas exposições de domingo, fazendo uma sessão já tradicional do canal, que é a exposição sobre alguns fatos da semana. Hoje nós vimos explanar sobre três situações, uma internacional e duas nacionais, né? Aliás, duas internacionais e uma nacional dessa semana e um pouco das semanas anteriores. No lado internacional, nós tivemos na semana algo que nos chamou a atenção e algo que dentro dessa nossa preocupação aqui do canal, que foi a vitória do candidato de extrema-direita na Argentina nas eleições primárias daquele país, uma coisa tradicional do seu processo eleitoral, e que abalou fortemente, inclusive, o cenário da região, por conta que o vencedor, Javier Milei, se não me engano, é Milei, ele se autoproclama como um anarcocapitalista. Eu não sei se é propaganda maldosa, tudo, né? Ele falou que Deus e seu cachorro é que fizeram ele ser candidato, né? Ficou uma coisa aqui parecida com alguma coisa de Jânio Quadros. Não era bem da direita, mas não é da extrema direita. Mas vem de encontro com aquilo que nós estamos analisando dentro da questão do nosso canal primordial, quando nós falamos de ciência e religião, que é a extrema-direita que está vindo, e lá a esquerda tem, não era bem extrema esquerda, mas uma esquerda tradicional, que é aliada do peronismo, que tinha ganho a última eleição. E essa eleição, pela a disparidade de votos, os analistas brasileiros dos jornais indicam que, pela primeira vez, é capaz de se formar um governo sem precisar de apoio dos peronistas, que são de centro para centro-esquerda na Argentina. E algo meio preocupante, por conta que a seção da extrema-direita e essa visão anarquista, né, o ressurgimento, o anarquismo nunca foi um tipo de programa de governo que tenha tido grande evolução, e às vezes em que ele teve alguma preeminência na história do mundo, ele gerou situações catastróficas, entre elas duas grandes guerras mundiais, né? O seu solo principal, em que o anarquismo se tornou uma força importante dentro do nosso conhecimento histórico, foram na Itália, na Espanha e na Alemanha, dentro daqueles períodos de crise econômica. E a Argentina faz uma crise congênita histórica de uns tempos para cá, não sai. Entra, o governo já entrou de centro-esquerda, entrou de centro-direita. Acho que agora eles estão partindo para radicalizar de vez. E essas visões radicais na história da humanidade não geram boa coisa. Então vamos ver o que vai acontecer. Do outro lado, internacional, isso já umas semanas passadas, acho que encerrou no final da semana retrasada, teve essa questão religiosa, que é algo também um dos nossos centros de debate, que é muito importante aqui em nosso país, em nossa região mais ainda, que em Goiás a religiosidade é importante. Tivemos a Jornada Mundial da Juventude, e o que nos chamou a atenção foi a massa de pessoas em pleno solo europeu, que ocorreu a Portugal, onde se realizou o evento, e foram uma das maiores manifestações que eu já vi na vida, por fotos e tudo, né? Uma manifestação religiosa católica. E vem
de encontro àquilo que nós estamos falando, estamos tentando chamar a atenção dos governos das academias para essa necessidade do sentimento religioso que pervade todas as populações e que muitas vezes pode ser manipulado por pessoas de má índole, em que histórias passadas deram muito mal envolvimento de políticos com religião na condução do povo. Na história da humanidade, que do lado ocidental cristão, tem tanto mais do lado até católico, né? Agora o catolicismo anda refratário, já tem o seu Estado lá, o Vaticano tem o seu centro de poder, não está preocupado em expandir nem nada em questão de política nesse sentido, né? Mas está crescendo os evangélicos e muitas vezes com um discurso que lembra o discurso medieval, intransigente e obscurantistas em algumas franjas dos evangélicos. Não são todos, outros estão de molho. Aí no Brasil ontem teve uma mega manifestação, as fotos dos jornais que nós vimos não deu para ver a magnitude do evento, mas nós vemos filmes e explanação no Rio de Janeiro, ocorreram, já tinha ido muita gente de São Paulo e foi uma grande leva da população no Rio de Janeiro por a Marcha para Jesus no Rio. Outro lado, um fato triste foi um assassinato de uma líder quilombola, que também é uma líder religiosa, de religião africana, né, a Bernadette, independente de que seja, né, é uma expressão de setores da população em que foi barbaramente assassinada. Já tinha sido assassinado um filho seu e, segundo denúncias que nos veio pela imprensa, foi por questões de interesses das madeireiras sobre as terras quilombolas onde ela vivia, e ela se postou contra. Isso é o que nos chega pelas notícias dos jornais, e inclusive até a ONU pediu para que se investigasse mais de perto isso. Fora isso, é um atentado contra, se for, muitas vezes, muita gente tem uma visão estreita da religiosidade, é uma religiosidade que tem, não é a minha, aquilo, mas que tem lá, e as pessoas devem saber trabalhar e respeitar, né? Que no Brasil não tinha muito disso. Mas agora está ficando cada vez mais recente certa intransigência e certa violência contra essas expressões religiosas que não sejam dentro do cristianismo, catolicismo tradicional. As religiões africanas, elas têm uma tradição, pelo menos do lado católico, de ter uma grande simbiose, um lugar que dá para discutir e para se avançar em muitas questões, e historicamente, e também do lado indígena, né, o catolicismo sempre teve um certo diálogo proveitoso, sem nenhuma conotação de violência. E agora, com essa visão estreita e fundamentalista de alguns líderes religiosos também católicos, né, uma visão estreita do cristianismo não é isso, está tendo essa violência contra esses povos e suas expressões religiosas, que são também culturais. Nós vimos discutindo isso para chamar a atenção da questão do iluminismo e para chamar a atenção da ciência hoje, né, dessa questão da religião como cultura de um povo.
né? Realmente não pode deixar que ela se envereje por práticas obscurantistas também próprias entre essas religiões, não é colocar a mão, passar a mão em tudo que eles fazem, né? Alguns rituais, tem rituais em que pegam órgãos de crianças, nós temos notícia. Eles não têm isso, mas tem outros lados que é uma expressão que muitas vezes tem que ser debatida e discutida, algumas expressões de uma chamada fé genuína. Nessas leituras de Hegel tem essa visão, e quando nós já expomos isso, a fenomenologia tem uma parte própria da religião, em que ele divide a religião natural, a religião da arte e a religião revelada, né? Mas ele dá muita abertura para não se ter uma discussão dentro dessa área de forma uniliteral e obscurantismo, mesmo obscurantista em relação à visão do iluminismo, como nós vimos das leituras da fenomenologia de hoje. Quem acompanhar e se inscrever no canal, procure e verá. Boa tarde.